Apocalipse capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Todo ser humano adora algo, adora alguma coisa. No DNA espiritual do ser humano existe a necessidade da adoração. Se você percorrer as culturas mais primitivas da Terra, você vai encontrar alguma forma de culto, alguma forma de adoração. Se você ir para as culturas mais antigas da história, você vai encontrar algum tipo de culto, algum tipo de adoração, porque é uma necessidade essencial do ser humano adorar alguma coisa. Até aqueles que se dizem ateus, céticos, agnósticos, adoram alguma coisa. Se você estudar e pesquisar um pouco os países que eram dominados pelo comunismo, que aboliram a fé, a religião, vocês vão ver que todo culto a Deus, ao Senhor, às igrejas, esse culto foi substituído pelo culto ao sistema político, aos seus líderes, aos seus governantes, aos seus heróis, mas esse culto era transferido. Mas todo ser humano sente essa necessidade de adorar alguma coisa. Você adora algo, todos nós adoramos. Todo ser humano adora alguma coisa. Eu lembro que eu li uma entrevista na Folha de São Paulo de um filósofo brasileiro famoso, e ele contava que era ateu, que ele não acreditava, mas ele disse que quando ele ouvia um hino do Johann Sebastian Bach, ele disse que aqueles hinos que foram compostos para a glória de Deus, aqueles hinos tocavam tão fundo no coração dele, que ele dava uma vontade de ajoelhar e adorar. Mas como eu não acredito em Deus, como é que eu vou adorar? Mas que ele tinha uma vontade, uma necessidade, um impulso para adorar. E todo ser humano tem. Desde os milhões de deuses na Índia, aqueles deuses mais exóticos, aquela forma de adoração de ratos,
de animais, de sol, de lua, de estrelas, todo ser humano busca, até os deuses modernos do capitalismo, os deuses do consumo, os sonhos de consumo da população, são tudo o que as pessoas vivem, até o grande Deus do capitalismo, que é Mamon, que é o dinheiro, que todo mundo busca, adora, rende-se se sacrifica por ele, se dedica para ele, dá sua saúde, seu tempo, seus sonhos por causa dele. Todo mundo está buscando. E nesse afã, o ser humano já adorou e adora cada coisa exótica, ridícula, absurda, e cada vez mais está se criando deuses e ídolos e coisas por aí afora. O livro do Apocalipse é um livro de adoração. É um livro basicamente que fala de adoração. O pano de fundo, quando foi escrito o livro do Apocalipse, era a grande questão. Os cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, exilados, porque eles não adoravam e não reconheciam o imperador de Roma, o Domiciano, o anticristo, a besta, o César Domiciano, que perseguia e matava os cristãos. E ele obrigava todo mundo a prestar culto a ele. E os cristãos não se rendiam a isso. E a expressão era César Kyrios, que é o Senhor Supremo. E os cristãos falavam, não, o único Kyrios é Jesus Cristo. Então era eminentemente uma questão política. Os cristãos não se adequavam dentro daquela política. E por causa disso, João está exilado na ilha de Patmos e a igreja está sendo destruída. Muitos cristãos estão sendo martirizados e muitos cristãos estão ficando abalados. A igreja olha assim e pensa, parece que ele está levando vantagem. Parece que César de fato é o Senhor, porque tudo que ele quer, ele realiza. Ele vai, ele mata, ele fere, ele destrói. E é nesse contexto que Deus dá a revelação para João, porque Apocalipse quer dizer revelação. Infelizmente, as pessoas leem o livro do Apocalipse e ficam impressionadas com as imagens, mas as imagens são símbolos. O conteúdo do livro do Apocalipse é lindíssimo. Talvez seja o livro mais belo da Bíblia, mais profundo, mais tocante, mais esperançoso, mais vitorioso, é o livro do Apocalipse. Ele é o livro da glória, ele é o livro que tira o véu, que revela a realidade por trás da história, a realidade por trás do visível, que mostra o que acontece na transhistória, naquilo que está para além daquilo que a gente vê. Então Deus fala, João, eu vou lhe mostrar de fato a vida como ela é. Eu vou lhe mostrar o que acontece de fato no mundo espiritual e como funciona. E como é e realiza tudo isso. Você precisa ver com esses olhos. E, de fato, nesse sentido é que entra a questão da adoração. Ele vai mostrar quem é que merece ser adorado. Quem é que pode ser o nosso Senhor. Quem é que é digno. E essa é a revelação do capítulo 5. João vê um livro, que é um rolo, não é um livro como o nosso, é um rolo selado, que ele era aberto, e ele é escrito de um lado e do outro. E esse livro está selado, plenamente fechado. E esse é o livro da história humana. Esse é o livro dos mistérios da história. Esse é o livro da sua e da minha história. Esse é o livro que diz desde Adão até o final da história. Quem é que pode revelar os mistérios dessa história? Quem é que é digno de governar essa história? Quem é que é digno de reinar sobre a história? Essa é a questão. E ele diz assim, quem é digno de abrir o livro? Qual é o homem que pode abrir o segredo da história, revelar os seus mistérios e dirigir a história humana? Quem é que pode dar sentido para a vida? Quem é que pode dar significado para a história? Porque muita gente acredita que a história é guiada pelo acaso. São os acasos. Outros acreditam, como os romanos, que havia o Deus destino. Outros acreditam, e outros aqui no Brasil acreditam na sina. Outros acreditam no karma. Mas todas as pessoas olham para a vida e pensam assim, de alguma maneira, que a minha história, a história do mundo, é dirigida por algum sentido. Ou outros acham que não tem sentido. Mas essa é a pergunta, quem é digno de abrir esse livro?
Quem é digno de dirigir a história? Quem é digno de revelar os segredos da história? Porque quando abre o livro, em seguida vai se ver a ação de Deus. E o livro do Apocalipse é um livro da história. Toda a história do mundo está expressa nesse livro. Toda a história do ser humano está nesse livro. Se você quer conhecer a história, leia o Apocalipse, para entender o sentido da história. Aquilo que os professores de história falam da filosofia da história, a teoria da história, é o livro do Apocalipse revela. Qual é o sentido desse mundo? Às vezes a vida parece tão sem significado. E a grande questão desse livro aqui é essa. Quem é digno disso? Já houve na história humana os grandes imperadores que se levantaram para reinar, para governar, para mandar, como Domiciano, mas eles não são dignos. Eles são maus, sanguinários, perversos, malignos, como Domiciano. Então ele disse que ele procurou na terra, embaixo da terra, olhou por todo canto para ver se achava alguém digno, alguém que mereça, alguém que não tenha pecado, alguém que não seja injusto, alguém que não seja mau, alguém que não tenha pecado. E ele percorreu toda a história e não achou, E aí a resposta vem no versículo 4, diz que João começou a chorar. E eu chorava muito, diz o apóstolo João, chorava muito, porque ninguém tinha sido achado digno de abrir o livro. Esse é o choro da humanidade. No século passado, no meados do século XX, ele foi dominado por uma filosofia chamada filosofia existencialista. E essa filosofia entrou nos filmes, nas novelas, nas músicas. Era uma filosofia extremamente pessimista, de que Deus não existia, Deus não existe, e a vida é uma grande náusea, é um grande sofrimento. Um grande filósofo famoso dizia que a grande questão filosófica que todo mundo devia estudar era o suicídio. Que todo mundo tem que estudar, será que vale a pena viver ou não? Muitos filósofos, ao estudar o sentido da vida, olhar para as coisas do ser humano, perderam o sentido e muitos se mataram, se suicidaram. E olharam assim para a história e parecia que a história não tem sentido. Parece que a vida humana não tem significado, não tem propósito, as coisas não combinam, não batem. Esse é o choro de muita gente. Esse é o choro de muita gente. De muita gente que olha para a sua própria vida e não vê sentido nenhum. De grandes pensadores, que olham assim para a história e falam assim, por que tudo isso? Por que tudo isso? Eu lhes contava que eu assisti uma entrevista com a Marília Gabriela, daquele que foi o grande líder da Rede Globo, Boni, e ela perguntou para ele, na última pergunta, falou para ele, você é um homem rico, sofisticado, que compra garrafas de vinho de $1.500, eu quero perguntar, a sua vida, como você diria da sua vida? E o Boni diz, olha, eu diria como a minha mãe disse, pouco antes de morrer, a vida não vale a pena ser vivida, não vale a pena viver. Um homem que aos olhos do capitalismo teve tudo, chegou no auge da fama e do poder midiático, a vida não vale a pena ser vivida. Muita gente vive assim, muita gente olha para a sua vida e não vê significado, muita gente olha para o futuro e não tem expectativa nem esperança, porque são regidos por quem? Pelo zodíaco. Agora descobriram que não existe mais o zodíaco, né? O horóscopo mudou os astros, não existe esse negócio. Isso é ilusão. Há uma propaganda massiva agora na mente das pessoas para fazer com que as pessoas tenham aqui um novo Deus aqui brasileiro, né? Um novo santo, Chico Xavier. Eu assisti os documentários sobre Chico Xavier com a maior boa vontade. Eu vou assistir para gostar dele. E de fato eu tive uma grande compaixão pelo homem Chico Xavier. Pela sua sinceridade, mas principalmente pelo seu sofrimento e pelo seu tormento. E num dos documentários que o mais elogiavam, alguém lhe disse que o espírito que o dominava desde cedo, falou para ele assim, você vai ter que escrever 5 livros para mim. E o Chico Xavier escreveu. Quando terminou, o espírito falou, agora são 10. Aí quando terminou, o espírito falou para ele, não, você vai escrever para sempre para mim.
E aí um dia o Chico Xavier estava escrevendo, começou a sangrar o seu olho. E aí alguém que estava perto falou assim, olha, ele está sangrando o olho. Falou para o Espírito, pare, por favor. O Espírito falou, não, ele ainda tem outro olho para escrever. Dedução, isso é um espírito mentiroso, um espírito escravizador, enganador, é um espírito que não é o de Deus nem o de Jesus, é um espírito do inferno. Coitado do Chico Xavier que nunca teve paz, que desde a sua infância atormentado por espíritos maus, enganadores e mentirosos, que alcançam as pessoas no momento mais frágil, do luto, da dor, que a pessoa está aberta para acreditar em qualquer coisa, uma consolação vazia, uma ilusão, mas a mídia fica propagando. Coitado do Chico Xavier, quando foi para a Inglaterra, ele queria ter ficado lá, obrigaram ele a voltar. Ele achou que lá ele teria paz, mas obrigaram ele a voltar. Um homem cheio de conflitos, escravizado, sofrido, porque não encontrou um motivo de adoração verdadeiro, enganado como muita gente. Há muita gente chorando porque não vê significado, atrás de consolações vazias, sem propósito para viver, sem aquele motivo, sem a crença de que há um sentido nisso tudo, de que há um objetivo na minha vida. Essa semana uma moça linda, atriz, pulou do prédio, se matou porque não aguentou mais viver, porque antes o seu namorado também, apresentador de televisão, não aguentou a vida e se matou também. Que espírito de suicídio, de falta de sentido, que as pessoas ficam com os olhos aqui, porque não conseguiu transcender, olhar além. Esse é o choro da humanidade, irmãos. Esse é o choro de muita gente hoje que olha para a vida assim e fala, por que eu vivo? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito da minha existência? Esse é o choro de muitos pensadores sinceros, de muito religioso sincero, que tenta, mas não consegue perceber. Agora, se o versículo acabasse aí, o capítulo acabasse no versículo 4, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Aí a gente ia comer e beber porque amanhã ia morrer, ou então ia se matar. Mas o versículo diz um negócio fantástico, no versículo 4. No versículo 5 há um todavia, um dos anciãos me disse, versículo 5, não chores, você não precisa chorar, você não precisa se desesperar. Ele procurou na terra e não achou nenhum santo perfeito, ninguém, mas não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Essa é a resposta, é a esperança, é a vitória. Não precisa chorar, você não precisa ficar desesperado, você não precisa se sentir abandonado, você não precisa se sentir sozinho nesse mundo, você não precisa acreditar no acaso, no destino, você não precisa seguir guias enganadores, você não precisa cair na ausência de sentido. Não, ele diz, há um que é digno, há um que é poderoso, há um que venceu, é o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir o livro, ele é digno de desatar os selos, de dirigir a história, de comandar a nossa história, de guiar a nossa vida até o destino final. Ele é digno, foi achado digno, Jesus Cristo. Nós não precisamos nos entregar ao desespero, ao choro, nós não precisamos ficar deprimidos, sozinhos, abandonados. Há um que é digno, há um homem que andou nessa terra que nunca pecou, há um que foi santo, puro, justo, íntegro, tudo que ele falou, ele viveu. Há um que jamais penetrou na sua mente um pecado, jamais ele foi injusto, jamais o mal atingiu o seu coração, ele foi reto, perfeito, santo. Jesus Cristo, ele é digno, ele está dizendo. O imperador não é, César não é, nenhum imperador humano foi, mas ele é digno.
Ele não falha, Ele não decepciona, Ele não pecou, Ele não engana, Ele não mente, Ele não seduz, Ele não decepciona. Ele é digno. Ele é digno, diz o ancião. Pelo seu caráter, pela sua vida, Ele é digno, ele diz. E aí ele diz assim, porque Ele é o leão, Ele é o rei. Leão é realeza, é a dignidade, Ele é o rei, Ele é a raiz de Davi, Ele é o ancestral de Davi, o grande rei. Ele é, e diz mais, e Ele venceu. Ele está pensando que o Domiciano está vencendo, que o imperador está vencendo, agora ele diz, não, quem vence mesmo é Jesus Cristo. Não pense que a história é governada por César. Há um que venceu o pecado, o diabo, a morte, o imperador. Jesus Cristo é o grande vencedor. Ele é o invencível. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o rei sobre o imperador. Ele é que venceu todas as batalhas. Jesus Cristo. Não precisa chorar, João. A sua vida não é dominada pela doença. Não é a morte que tem a última palavra, não é o destino, não é o acaso, não é o sofrimento, não são as circunstâncias, nada disso. Quem tem a última palavra sobre nós é o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus. Ele reina, ele venceu, ele diz, ele venceu. Você precisa crer nisso, João, você não precisa chorar mais. Você não precisa ficar desesperado, achando assim, o que vai acontecer com a minha vida? Estou à deriva, estou ao léu, estou ao sabor do acaso. Não. Não precisa ficar entregue, achando que esse império venceu, não. Não precisa ficar achando que a igreja vai ser derrotada, não. Porque o nosso rei, ele já venceu. E ele é digno. E ele é digno. O Domiciano não é. Ele pensa que tem o poder, mas não tem. Ele pensa que ele é digno, mas não tem. Ele diz assim, e ele é como o cordeiro. O animal dócil, que como cordeiro mudo foi entregue. No versículo 6, em obediência ao Pai, se entregou, morreu por nós, pagou os nossos pecados, como cordeiro. E depois diz que os que estão à sua volta, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os 4 seres viventes representam toda a criação, os 24 anciãos representam os 12 da antiga e da nova aliança, a criação, a redenção, todo o cosmos, todos os redimidos adoram o Cordeiro de Deus. Ele merece, ele é digno de toda adoração. No versículo 6 ele diz, e ele tem 7 chifres, 7 é a plenitude, é o número completo. Chifre na Bíblia é poder, ele tem a plenitude do poder. Depois ele diz, ele tem os 7 olhos, ele tem a plenitude que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E ele manda os 7 espíritos, que é os 7 que significam a presença de Jesus, ou seja, o Cordeiro tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas e ele está em todos os lugares, o Cordeiro de Deus. Não é César que tem todo o poder, é o Cordeiro, Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder, ele sabe tudo, todos os mistérios, toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento, Jesus sabe. Jesus conhece, ele está em todos os lugares que são 7 Espíritos de Deus. Esse é o Cordeiro do Senhor, esse é o Cordeiro Santo que morreu e ressuscitou. O livro do Apocalipse mostra isso. Quem é digno? Quem é digno da nossa vida? Quem é digno que a gente entregue o nosso viver? Quem é digno? Essa revelação aqui, irmãos, entrou profundamente no coração dos cristãos primitivos, porque eles olhavam para o Senhor Jesus, ele é digno. Se ele é digno, eu posso morrer por ele. É um privilégio para mim morrer por causa dele. Ele é tão digno, tão santo, tão maravilhoso, que eu posso perder os meus bens por causa dele, que eu posso dar a minha vida por causa dele. Ele é o santo leão de Judá, ele é digno, e por causa dele eles se entregavam totalmente ao Senhor Jesus. Totalmente ao Senhor Jesus, que eles tinham a visão do Cordeiro de Deus. Naquele tempo, ser cristão não era como hoje, essa facilidade, essa moleza, essa tranquilidade que é. Naquele tempo, ser cristão era perseguição, morte, afronta, confisco dos bens. Isso era ser cristãos, mas os cristãos olhavam para tudo isso e diziam, obrigado, Jesus, porque eu estou sendo digno de sofrer por causa do Senhor. O Senhor tem me dado esse privilégio de te adorar porque Ele é digno. Às vezes, irmãos, hoje a gente pega, acha que dá uma oferta, dá um pouco do nosso tempo,
faz alguma coisa, a gente acha que está fazendo grande coisa para o Senhor. A Bíblia está dizendo, irmão, você tem que agradecer, porque o Senhor recebe a sua oferta, recebe a sua vida, porque Ele é tão digno, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão santo, Ele é tão merecedor, e nós somos tão pecadores, tão longe deles, mas Ele nos aceitou nele, nos redimiu nele, nos salvou nele, nos fez parte da sua família, do seu corpo, nele, em Cristo Jesus, o Senhor. E por isso Ele é digno da nossa adoração. Eu pergunto para você, quem você está adorando? Quanto tempo da sua vida você dedica à adoração ao Senhor? Quem você está fazendo alvo da sua vida? A quem você tem dedicado os seus esforços, o melhor do seu tempo, da sua vida, do seu pensamento, do seu coração? Quem é que você está adorando na sua vida? Talvez você está aqui hoje, mas está cheio de preocupação, achando que a sua vida depende do dinheiro, que a sua vida depende da conta, que a sua vida depende do governo, da política, da economia. Talvez você está aqui hoje cheio de perturbações pelo dia de amanhã. Talvez você está aqui hoje preocupado com tudo isso, sem saber o que será que me reserva. E tem gente que ainda fala assim, boa sorte, né? Você tem uma boa sorte, que sorte que nada. Ou tem azar que nada. Quem manda é o Cordeiro de Deus na nossa vida. Quem governa essa história é Ele. Ele pegou as rédeas da história humana e Ele diz assim, eu vou conduzir essa história do meu povo até o dia final, até a glória celestial. Ninguém vai deter, ninguém vai segurar. Eu tenho um objetivo, um propósito na vida da igreja e do meu povo. Eu estou conduzindo, guiando pelos séculos dos séculos. Os imperadores, os anticristos vão se levantar na história e já se levantaram para parar esse plano, mas o Cordeiro de Deus nunca foi vencido, nunca será vencido e sempre será glorificado, porque Ele já venceu, aleluia, Ele já venceu sobre nós, Ele já reina soberano sobre o povo, sobre a igreja e sobre a criação, Cristo Jesus, aleluia. Por que você está preocupado, João? Por que você está chorando, João? Não é César, não é Dilma, não é Lula, não é Obama, não é Gaddafi, não é Fidel, não é nada disso. O soberano é Cristo Jesus, o Senhor. A nossa vida está nas mãos dEle. Ele dirige a nossa história até aquele dia final, aleluia. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Eu lhes contei sobre o avivamento morável, que aconteceu no século XVIII, e eles saíram para pregar a palavra de Deus em todos os cantos do mundo, e 2 jovens, que foram convertidos a Jesus, ouviram falar de um povo muito distante, que não conhecia o Evangelho de Jesus, vivia escravizado com medo dos espíritos, e esses 2 jovens sentiram no coração de ir lá pregar o Evangelho. Mas eles não aceitavam estrangeiros. Só podia entrar estrangeiro ali como escravo. E eles moravam muito longe. Então esses 2 jovens se venderam para 2 homens daquela terra como escravos. Nós queremos ser seus escravos. E o homem pagou para eles e com dinheiro eles compraram a passagem do navio. E quando eles entraram no navio para ir embora para aquele povo, para nunca mais voltar, a igreja foi se despedir deles, todos chorando, pela separação daqueles 2 jovens, que estavam indo em missão do Senhor. Quando eles estavam dentro do navio, na despedida, os 2 jovens levantaram as mãos para o céu, e fez daquilo que se tornou o slogan, né, dos morávios. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Aleluia. Aqueles homens nunca mais voltaram. Mas naquele povo lá nasceu uma igreja que adora o Senhor Jesus Cristo. Porque digno é o Cordeiro de Deus, da nossa vida e da nossa morte.
Digno é o Cordeiro de Deus, de tudo que nós temos e que nós somos. Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aquele que morreu, que ressuscitou e que vive para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o teu nome, porque com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, raça, povo e nação, porque Ele reina soberano. Aleluia. Amém. Amém. Eu quero convidar você a assistir um vídeo de 3 minutos de uma pregação em inglês, que eu gostaria de ter pregado, né? É uma pregação em inglês linda. 3 minutos e 20. Eu quero que você preste atenção nessa breve pregação que vai ser legendada. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje impressionado, admirado e dando glória ao Cordeiro de Deus, que vive e reina para sempre. Esse é o meu Rei, aleluia. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, nós estamos aqui por Tua causa. Foi o Senhor que nos trouxe, foi o Senhor que nos comprou, foi o Senhor que nos salvou. Nós Te adoramos, ó Deus, porque não estamos mais debaixo do desespero, da angústia. Não somos guiados pelo acaso, pelo destino, pela sorte, pela sina. Nós temos o Senhor poderoso sobre nós. Nós cremos naquele que morreu e que ressuscitou, e com seu sangue nos comprou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós cremos que o Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Nós cremos que o Senhor é o Deus que livra, que salva, que cura, que liberta, que intervém. É o Deus que nos guia. Nós Te adoramos, Senhor, porque a nossa vida tem um sentido, um objetivo e um propósito, e o Senhor domina sobre nós, e o Senhor reina sobre nós, e o Senhor está nos guiando, nos conduzindo até aquele dia glorioso, até aquele dia final, e que nada, ninguém poderá deter a sua poderosa mão. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Que nessa noite o Senhor enche os nossos corações de amor profundo e sincero, que possamos ser quebrantados pela Tua glória, pela Tua presença, pela santidade do Teu ser, pela retidão do Teu caráter, pela santidade, Senhor, como o Senhor procedeu, que nós possamos sair daqui atraídos pela Sua cruz e ressuscitados para uma nova vida. Que nós possamos Te adorar todos os dias da nossa vida e possamos participar dessa mesa com grande alegria e com grande fé, que possamos tomar o corpo e o sangue de Cristo, que, ó Deus, foi dado por nós naquela cruz, que possamos fazer isso com um coração alegre, sincero e quebrantado. Que este corpo, que este pão e este vinho seja o alimento da nossa alma, que fortaleça a nossa fé, que anime, Senhor, a nossa comunhão, que fortaleça os nossos ossos, os nossos corpos, que fortaleça as nossas emoções, que este cálice e este pão alimente a alma do Teu povo, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos e nós participamos desse momento, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus, amém.